Se você é produtor de eventos ou dono de casa noturna, provavelmente você já se fez essa pergunta. Quanto que eu devo investir em tráfego pago para os meus eventos? R$ 500, R$ 2.000, R$ 10.000? E a verdade é que a maioria dos produtores não erra por investir pouco, mas por investir sem estratégia. Eu produzo evento desde 2016, trabalho com marketing e tráfego para evento desde 2021. Já escalei vendas de eventos pequenos para 100, 200 pessoas, até festivais grandes para 10, 20 mil pessoas, e eu posso te dizer com propriedade, o problema nunca foi só o orçamento. Eu já vou te adiantar que esse é um dos erros mais graves de quem está querendo investir em tráfego pago, achar que existe um número mágico, que independente de todos os fatores, ele só precisa saber quanto que ele precisa investir para lotar o evento dele, para vender ingresso, independente de atração, independente de local, independente da identidade digital do seu evento. Por isso, nesse conteúdo eu quero desmistificar isso com você e trazer os 3 principais fatores que definem o investimento do seu evento, porque não é só você definir um número mágico e esse número vai salvar o seu evento. Existem variáveis que vão fazer você precisar investir mais em tráfego ou precisar investir menos para lotar o seu evento. E basicamente, quais são esses fatores que a gente precisa levar em consideração para definir o orçamento em tráfego do nosso evento? O primeiro fator, e um dos mais claros e óbvios, é a capacidade do local e a meta de público, a meta de vendas que você tem. Você precisa saber quantas pessoas cabem no local do evento que você vai fazer, quantos ingressos você precisa vender, qual que é o ticket médio dos seus ingressos. Isso vai te dar um norte de quanto que você pode investir, de quanto que não faz sentido você investir. Então, por exemplo, se você está fazendo um evento para 500 pessoas e o ingresso a R$ 80, o potencial bruto de faturamento do seu evento com o ingresso é R$ 40.000. Você no máximo vai faturar R$ 40.000 se você vender todos os seus ingressos. E aí você precisa fazer uma pergunta estratégica. Se o meu potencial máximo de faturamento é R$ 40.000, qual que é o custo fixo do meu evento e até quanto vale a pena eu investir em tráfego para bater os R$ 40.000? Qual é uma porcentagem aceitável? 5% desse faturamento, 10% do faturamento, dependendo da ocasião, do tipo de evento que você vai fazer. Às vezes vale a pena você investir 20% do faturamento do seu evento em tráfego pago. Às vezes você não tem nenhuma atração relevante que vai fazer o seu evento se vender sozinho, mas com uma estratégia validada e você focando no marketing, você com 20% de investimento em tráfego pode ganhar muito dinheiro. Mas isso são números ilusórios, você não pode se prender a nenhum número fixo, porque isso tudo vai depender da estrutura que você está usando e da sua estratégia. O segundo fator que vai te ajudar a definir qual é o orçamento ideal para você fazer no tráfego pago para vender ingresso para os seus eventos é a maturidade do seu público. Cara, existe uma diferença discrepante de uma casa que já tem um histórico, que já roda eventos semanais, que já tem um público fiel, do que para uma casa nova, um evento novo, um perfil que está começando do zero. Se você está começando do zero, se você está começando uma festa, uma marca nova e não tem nenhum histórico, não tem uma lista de clientes anteriores, não tem um público fiel, você vai precisar investir mais em tráfego para criar a base de público sabendo do seu evento, que conhece, que se interessa. Você vai precisar criar conteúdo, vai precisar investir em marketing para gerar autoridade, para gerar desejo nesse público pelo seu evento. Agora, se você já tem uma casa consolidada, com um público fiel, com uma base de público e clientes ali, você vai ter muito menos dificuldade de vender ingresso. Você vai precisar investir muito menos em tráfego pago para escalar suas vendas. Então a maturidade do seu público perante a sua marca, perante o seu evento, a sua festa, a sua casa, vai influenciar diretamente no investimento que você vai precisar fazer para chegar no sold out. Agora, existe um fator que é o divisor de águas, que é o que você precisa focar principalmente, que é a estrutura estratégica que você vai usar, porque não adianta você já ter uma casa com histórico, já ter um público fiel, você ter um público maduro, às vezes ter uma casa com uma capacidade alta, uma capacidade enorme, mas se você não tem uma estrutura que converta o público, se você não tem uma estratégia para atrair público interessado, comprador, para perseguir, converter esse público, não adianta nada, porque você vai ter dificuldade de vender, você não vai conseguir escalar com previsibilidade. Se você quer escalar vendas antecipadas da sua casa noturna ou dos seus eventos com o tráfego pago, não basta você só investir em tráfego pago, você precisa ter um método. Se você não tiver uma oferta com potencial lucrativo, não adianta você investir em tráfego pago. Se você não tiver uma identidade digital evolutiva, atrativa, que desperta desejo no público, que faça ele querer comprar o seu ingresso, você não vai vender ingresso antecipado. Não adianta você investir o orçamento do tráfego
tráfego pago, se você não tem uma estratégia validada de funis para atrair, para perseguir, para converter vendas antecipadas com previsibilidade, com base em dados, não adianta você aumentar o investimento em tráfego pago. Se o que você está investindo hoje não está convertendo com lucro, não é você investir mais dinheiro que vai fazer você lucrar. Você só vai aumentar o seu prejuízo. O tráfego pago, ele é um potencializador do que você já consegue fazer. Se você já tem um evento que tem uma boa conversão, que tem um público fiel, que gosta muito, que tem uma atração orgânica boa, quando você colocar o tráfego, você vai potencializar esse engajamento, essa conversão. Se você tem um evento que nem aquela galera que te segue organicamente, que te acompanha, tá comprando para ir, não vai ser você botar dinheiro em tráfego pago que vai fazer pessoas que nem te conhecem ainda comprar. Então, às vezes, com a estrutura certa, você investe muito pouco em tráfego pago, ou tem produtores que nem investem em tráfego pago e conseguem chegar no sold out. Agora, se você não tiver uma estratégia validada, se você não tiver uma metodologia que funciona para escalar a venda antecipada, para lotar evento, você pode investir 20 mil reais em tráfego que você não vai vender nada. Você vai ficar no prejuízo. Pô, Breno, beleza, mas eu ainda não entendi quanto que eu preciso investir em tráfego pago para o meu evento. Mas você entendeu que não existe um número mágico. Agora, eu posso te recomendar, se você está querendo começar a investir em tráfego pago agora nos seus eventos, eu recomendo que você invista no mínimo de 30 a 50 reais por dia, se você tem uma estratégia validada. Porque sem estratégia não adianta você investir 30, 50, 100, 500 reais. Você não vai vender e vai perder dinheiro. Agora, com um método validado que vai te trazer previsibilidade de resultados, de clareza sobre o que está funcionando, o que não está, 30, 50 reais por dia é o suficiente para você começar. E lógico, se você começa a ter muito resultado, se você está investindo 30, 50 reais por dia com a tríade exponencial de vendas e está vendendo 500, 1.000 reais por dia, você pode aumentar esse investimento. Você pode passar a investir 50, 80, 100 reais, mas você começa investindo pouco para identificar o que está funcionando, o que está performando, o criativo que está gerando mais retorno, o público que não está comprando, e aí a gente vai otimizando a campanha, pausando aquilo que não está convertendo, escalando aquilo que está vendendo e está com mais retorno, e você consegue chegar no sold out com muito mais previsibilidade e controle, sem depender da sorte, sem depender de terceiros ou dependendo da última hora na portaria. Geralmente, quem fala que tráfego não funciona erra em algum desses 5 pontos. Ou essa pessoa impulsiona post, e aí de fato o impulsionamento de post, o turbinar direto lá no Instagram não vai te gerar venda antecipada, não vai te trazer retorno sobre o seu investimento, ele vai te trazer no máximo seguidor, visita no perfil, mas ele não é focado para vender ingresso, você não consegue nem saber quantas pessoas compraram através desse anúncio. Um outro ponto muito comum onde os produtores costumam errar e por isso não ter resultado, eles até usam um gerenciador de anúncio, eles entram lá no Meta Business Suite de alguma forma, criam uma campanha de alcance, de tráfego e deixa ela rodando com o flyer do evento. Isso não vai te gerar venda também. Se você não tiver um funil consciente, estratégico para atrair público frio, para perseguir quem já está na base, para vender, entendendo qual que é a fase que seu público tá, você também vai ter dificuldade, vai gastar dinheiro, não vai ver retorno. Um outro ponto muito comum também, onde os produtores erram muito, eles não trabalharem o remarketing, não fazerem anúncio para público quente, para quem visitou a página de vendas, para quem visitou o seu perfil. Tem produtor que nem instala o pixel na página de venda, não sabe nem o que é o pixel, que é basicamente um código do Facebook, do Meta Ads, para a gente rastrear as vendas que estão acontecendo na etiqueteira, para você saber o que o criativo está vendendo, para você saber o que o público está comprando e você conseguir identificar onde que você pode otimizar a sua campanha. Se você não consegue ver as métricas, o que está vendendo, quanto que está vendendo lá no gerenciador de anúncios, você não consegue otimizar as suas campanhas para você escalar com mais previsibilidade. Um outro erro muito comum também é o produtor não acompanhar o CPA. Tem produtor que não faz nem ideia do que é o CPA. Basicamente, o CPA é o custo por aquisição. Quanto que você paga para fazer uma venda com tráfego pago através de certo criativo, através da sua estrutura, do seu funil. Quando a gente consegue mensurar quanto que a gente paga por uma venda, a gente consegue saber se vale a pena a gente investir mais ou a gente parar aquela campanha, a gente identificando qual que é o nosso CPA ideal, até quanto vale a pena a gente pagar por ingresso. A gente consegue investir muito mais naquele criativo que está dentro do CPA ideal e a gente consegue ter a consciência de que vale a pena pausar aquele criativo que está acima. E essas pessoas ainda costumam falar que o tráfego pago não funciona. Só que ele não vai funcionar só você apertando meia dúzia de botões sem saber o que você está fazendo, sem ter uma estratégia validada, algo que já funciona, que já converte. Se você quer aprender, conheça o método Festa 5D.
aprender, eu vou deixar o link na descrição para você aprender o passo a passo para implementar essa metodologia nos seus eventos, com meu acompanhamento, com acesso à comunidade de network, encontros de tira dúvida pelo Zoom, a vender ingressos antecipados com previsibilidade, usando tráfego pago, usando estratégias validadas do digital. Mas não vamos perder o foco aqui. Eu ainda quero trazer para você o cálculo profissional que você precisa fazer para você saber até quanto vale a pena você investir em tráfego dos seus eventos, até onde vale a pena parar. E basicamente as principais métricas que você precisa focar é o CPA, que é basicamente o máximo que a gente aceita pagar por cada venda de ingresso. Então, quanto que eu pago em tráfego pago para fazer uma venda? Se ultrapassar esse valor, não vale a pena para mim. Se eu estiver vendendo até esse valor, vale a pena eu continuar investindo até aumentar o investimento. O outro ponto é o ROAS. Qual que é o retorno sobre o investimento ideal, o mínimo viável para o seu negócio? Você investe R$1.000 para vender R$20.000 e isso é totalmente plausível. Inclusive, eu vou deixar alguns resultados de campanhas usadas com essa metodologia para você entender o poder que isso tem, o quanto você pode escalar suas vendas antecipadas usando um método validado de tráfego pago. Além da gente medir o CPA e o ROAS, a gente também precisa medir o ticket médio real do evento, porque esse ticket médio vai dar total noção pra gente de qual que é a margem de contribuição que a gente deve ter. E se você está organizando um evento, não tem tempo para aprender um tráfego pago para você mesmo fazer, mas você quer contratar um profissional especializado para tomar conta dessa parte por você, eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui na descrição. Me chama no WhatsApp para você entender como que eu posso te ajudar com tráfego pago aí nos seus eventos. E se você curtiu o conteúdo de hoje, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal. Eu sempre tô trazendo conteúdo para botar mais grana no bolso de produtores de eventos. Deixa aqui seu comentário com feedback do conteúdo de hoje, com temas que você quer ver aqui no canal. E tamo junto, produtor. Até o próximo vídeo do canal. É nóis!